Olá, queridos. Vamos falar um pouco sobre trabalho remoto e home office? Nesses últimos tempos, tem se falado muito desses dois termos, né? Mas vocês sabem a diferença entre eles? Principalmente em relação a essa época que nós estamos vivendo, pandemia de coronavírus, é interessante a gente conhecer para que servem trabalho remoto e home office. Vocês vão descobrir uma importante oportunidade neles, uma oportunidade de negócios e de se reinventar como pessoa e como profissional. Vamos ver como isso acontece? Vamos ver primeiro a definição de trabalho remoto. O que seria trabalho remoto? É um trabalho que pode ser feito remotamente, ou seja, à distância, em qualquer lugar, em casa, numa lan house, numa biblioteca, numa fazenda, numa chácara, nas montanhas, num sítio, no Alasca, não importa. É à distância. A distância de onde? É longe do escritório ao qual você está vinculado. Então, basta que você tenha um acesso à rede mundial de computadores e pronto. Você pode desenvolver esse trabalho em qualquer lugar. Então, pegue seu computadorzinho, coloca debaixo do braço e vá a qualquer lugar. Olha essa nossa figurinha aí, tem um casal acessando a rede mundial de computadores através de um computador num local que parece ser um restaurante. Então pode ser realmente de qualquer lugar. Isso é um trabalho remoto. Agora vamos ver a definição de home office. Especifica um escritório em casa, ou seja, um trabalho que pode ser feito em casa a partir da conexão particular à internet. Então veja, tem algumas diferenças em relação ao trabalho remoto. Ele também é distante. Só que veja, é um escritório em casa. Eu tenho toda uma estrutura dentro da minha casa. Então veja, uma estrutura particular que eu montei. Então é o meu trabalho que é desenvolvido em casa, que não está vinculado à minha empresa. É o meu trabalho, é a minha empresa que eu montei em casa e que eu desenvolvo em casa, mas que eu distribuo esse trabalho, que eu vendo esse meu trabalho a partir de uma conexão particular à internet. Vamos ver exemplos disso? Exemplos de trabalho remoto. Isso não surgiu agora em tempos de pandemia, mas está cada vez mais presente. Então, hoje em dia já é possível marcar consultas, marcar exames. Planos de saúde expandem cada vez mais os serviços através da internet. Ela vem sendo cada vez mais uma ferramenta muito presente e auxiliado bastante a área da saúde. Outro tipo de atendimento, que também é na área da saúde, psicoterapia. Esse tipo de atendimento ele se tornou bem evidente agora, nessa época de Covid-19. Essa doença que afeta não só o aspecto físico, mas psíquico também, tem tornado cada vez mais patente os transtornos de ansiedade, por exemplo, e a psicoterapia se mostrou um atendimento bastante necessário, a psicoterapia online, que eu quero dizer, né? Bastante necessário, porque o distanciamento ele precisa acontecer, o distanciamento físico, mas aí a psicoterapia online ela veio ajudar nesse sentido, né? Então, é um tipo de trabalho remoto também. A educação online, né? A educação à distância, ela não é nenhuma novidade. Ela já surgiu faz muito tempo, mas ela ficou evidente agora, nessa época da pandemia também, nos outros níveis educacionais que não o nível superior. Quando se fala em EAD, a gente pensa logo no nível superior, né? Na graduação, na pós-graduação. Só que o que a gente viu agora foi a expansão da EAD para educação básica, para o ensino médio, para o ensino fundamental e até o pré. Então, os professores desses níveis escolares, se não sabiam manusear as ferramentas de educação online, tiveram que aprender às pressas. Vai ficar essa herança desses tempos de pandemia para esses professores e para as escolas às quais esses professores estão vinculados. Que herança? A herança de saber manipular essas ferramentas de educação online. Uma herança, diga-se de passagem, positiva. Se eles já sabiam, maravilha, só treinaram o manuseio dessas ferramentas de educação online. Se eles não sabiam manusear essas ferramentas, pois aprenderam. Não importa se
em cima da hora, mas aprenderam, com ou sem treinamento, porque teve escola que conseguiu treinar em cima da hora os seus professores, mas a maioria das escolas não conseguiu treinar porque houve a história do afastamento. O afastamento, o distanciamento, né, físico que foi necessário, inclusive por decreto. Então não deu para treinar esses professores. Eles tiveram que aprender sozinhos a manusear essas ferramentas. Então eles foram verdadeiros até heróis. Então essa herança vai ficar. Herança que vai servir inclusive para eles na vida particular deles. É uma nova habilidade que foi desenvolvida. Outros tipos de profissionais que desenvolvem trabalho remoto. Os programadores de computação. Não precisa eles estarem presentes na empresa necessariamente. Se eles trabalham justamente com a área da informática, não há necessidade deles estarem presentes na empresa para desenvolver o seu trabalho. Trabalham com linguagem de programação, então o trabalho deles pode muito bem sim ser desenvolvido remotamente, à distância da empresa. Outro tipo de profissionais que pode trabalhar remotamente são os trabalhadores que desenvolvem ideias de embelezamento, tanto do ambiente físico quanto o ambiente da web, por exemplo. Então são os designers gráficos, os arquitetos, os decoradores. São profissionais que não necessariamente eles precisam estar presentes naquele ambiente para desenvolver essas ideias. Eles podem trabalhar remotamente, sim, e só encaminhar essas ideias online, depois para a empresa. Um outro grupo de profissionais são os produtores de conteúdo, seja esse conteúdo falado, escrito. Esse conteúdo, eu quero dizer que eles podem ser um conteúdo que pode ser transmitido através do rádio, podcast, numa mídia impressa. Isso podem ser jornalistas, através da televisão, na internet lá, nas redes sociais. Então existem várias formas de você produzir conteúdo hoje em dia e esse conteúdo vai ser repassado de N maneiras. Então os produtores de conteúdo também podem trabalhar de maneira remota tranquilamente. Não precisa eles estarem presentes na empresa. Eles produzem o conteúdo deles, gravam, editam e passam adiante de maneira remota. Tanto os produtores de conteúdo quanto os editores de conteúdo também. Que às vezes a mesma pessoa produz o conteúdo e edita. E às vezes não, uma pessoa produz, mas não edita. Outra pessoa edita o conteúdo. Enfim, todos esses profissionais eles podem trabalhar de maneira remota, tranquilamente, e depois só passar esse conteúdo já produzido e editado para a empresa a qual eles estão vinculados. Isso pela internet, de maneira remota, portanto. Exemplos de home office. Pintura. Quando a gente trabalha com pintura, a gente trabalha de maneira fixa, né? Não dá para estar se mudando de um lugar para outro trabalhando com pintura, porque você precisa de um ateliê. Você tem os pincéis, você tem a paleta de cores, você tem os tubos com as cores, você tem as telas, você tem o material que você vai pintar. Se não é tela, você tem os tecidos, ou você trabalha com artesanato e vai pintar. Então você precisa de um espaço, uma mesa, cadeira, enfim, você precisa de toda uma estrutura. Então se você não dá para transportar essa estrutura para tudo quanto é lugar, então você tem um escritório. Você chama então isso de um home office. Você produz essas pinturas, seja em que material for, vende isso pela internet. Então você tem um escritório em casa, você tem um home office. De repente você é um professor de música e agora vai dar aulas de música pela internet. Isso é possível. Você desenvolve toda uma estrutura em casa com o seu ou os seus, de repente é mais de um, instrumentos musicais, e você desenvolve um passo a passo de como aprender violão ou como aprender qualquer outro instrumento musical ou canto. Passo a passo, desde começar a dedilhar uma corda até as etapas mais avançadas de produzir uma música. Então, toda essa etapa de produção, ela precisa de uma estrutura. Você não pode estar mudando de lugar, porque você precisa guardar os instrumentos, você precisa de um lugar para produzir e para editar esse conteúdo. Você precisa de uma estação de trabalho. Você precisa de toda uma estrutura? Você precisa de um escritório para isso? Sempre esse conceito em mente. Tá, então eu tenho um home office para produzir tudo isso e para depois editar
e poder vender pela internet. Olha, eu coloquei aqui uma figura de uma máquina de costura. Olha, eu sou neta de costureira. Eu sei o tanto de tralha que a gente precisa ter em casa para poder ter um ateliê de costura. É bobina, é fio, é tecido, é sacolas das encomendas das clientes, é botão, é muita coisa ao redor de uma simples máquina de costura. Então não é só a pessoa e a máquina. Fora que a máquina, que não é só uma, você tem vários tipos de máquinas à sua disposição, pesa pra caramba. Então não dá para transportar para qualquer lugar. Então você precisa ter uma estrutura, toda uma estrutura para poder fazer isso. E aí você pode associar a máquina com a pintura, de repente, para você fazer uma produção de um artesanato, para poder vender pela internet. O importante é, você tem um material e você quer vender, você produz o seu material e você quer vender pela internet. Você tem toda uma estrutura, não pode transportar para qualquer lugar, é home office. Você trabalha com culinária, não dá para estar andando para cima e para baixo com comida, né? Precisa de toda uma estrutura, o fogão, os pratos, os talheres e tal para trabalhar. Você precisa dos materiais para comida, você precisa de uma mesa para cortar todos esses materiais, você precisa de pia para lavar tudo isso, pessoas para trabalhar com você, então não é fácil, você não vai poder transportar tudo isso, você precisa de toda uma estrutura, você tem que ter um home office. E depois você precisa da internet para distribuir essa produção sua, né? Então você tem um home office. Outro exemplo aqui, e-commerce. No e-commerce você pode importar produtos, por exemplo, e revendê-los através da internet. Então você tem uma série de tralhas na sua casa, você precisa de toda uma estrutura em casa para poder acondicionar, armazenar esses produtos até conseguir revendê-los. Você produz o seu próprio artesanato e depois vende esses produtos todos pela internet. Então, de qualquer maneira, você vai sempre ter que ter um local para armazenar esses produtos na sua casa. Então não adianta, você precisa ter um espaço na sua casa para isso. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um escritório, então é home office. Vamos ver então quais são as vantagens do trabalho remoto e do home office. Flexibilidade de horário, sem dúvida. Comparado a uma empresa formal que diz que você tem que trabalhar de manhã, é de manhã. Se você tem que trabalhar à tarde, é de tarde, acabou. O trabalho remoto e o home office são muito mais vantajosos. Você diz para você a hora que você vai trabalhar. Mas aí qual é o perigo disso? Que você olha, não, vou trabalhar depois, agora eu vou dormir. E aí você fica protelando e o depois nunca chega. Agora eu vou dormir. E o trabalho vai se acumulando e seu negócio acaba indo por água abaixo. Não pode ser assim. Então, se você resolve trabalhar com trabalho remoto e home office, você precisa ser disciplinado. Tenha em mente que trabalho remoto e home office é para quem é responsável, acima de tudo, é disciplinado, portanto não é para qualquer um. Convivência maior com a família, sem dúvida. Você estando dentro de casa e se tratando de home office, ou mesmo no trabalho remoto, porque você vai ver mais vezes a sua família, porque você gasta menos tempo lá no ambiente de trabalho, lá no escritório formal, você passa mais tempo com a sua família. Qual é o problema disso? O problema não, o perigo disso é não ter o limite entre o que é trabalho e o que é família. Então você precisa estabelecer para você e para a sua família o que é trabalho e o que é família. Se você não estabelecer limites, você vai confundir as coisas e você não vai conseguir se organizar. Gasto zero com transporte. É verdade, você não vai ter gasto nenhum com transporte, porque você não precisa se deslocar para o trabalho. Se o trabalho é dentro da sua casa, no caso do home office, ou se o trabalho ele pode ser desenvolvido de maneira remota em qualquer lugar, então você não tem gasto com transporte, não é verdade? Você tem mais tempo para você, porque é você que organiza o seu trabalho. Então você vai poder praticar um esporte, pegar um cinema, sair com a família, sair com os amigos, tomar um chopp no final de semana. A palavra-chave é organização, é disciplina, é você se organizar. E aí tudo vai dar certo. É compromisso. E aí? Que tal pensar nisso? Deixe essa provocação para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.